Olá! Hoje o tema aqui é off-campus. O que de novo? Sim, quero falar um pouco mais sobre essa série. Eu tenho bons motivos para trazê-la em meus vídeos, então explico tudinho para vocês, mas antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal e curtirem esse vídeo se vocês gostarem. Vamos às razões pelas quais off-campus é importante. Off-campus traz um pouco a questão geracional. Ela vai resgatar temas da minha geração, a X. A roteirista, a criadora da série, é uma millennial, então ela tem já a bagagem millennial na cabeça dela e ela conta com roteiristas mais novos também para atualizar, para fazer uma série que seja realmente de universitários, porém com uma maturidade muito interessante. Ela consegue construir uma ponte entre essas gerações, resgatando temas que ficaram perdidos lá na minha geração, na X. Enfim, eu acho que esse é uma tradução moderna de temas que é um dos diferenciais de off-campus. Claro que o fato da autora dos livros ser uma mulher, a showrunner mulher e as diretoras convidadas serem mulheres também, a gente tem aí uma atualização nesse texto, principalmente dos personagens masculinos, muito interessantes, que resgata algo perdido lá na geração X, que é esse homem não tóxico que, apesar dos seus problemas, como todo mundo, ele é capaz de ouvir, ele é capaz de respeitar, principalmente as mulheres, mas também dividir isso entre eles. Aí a gente tem personagens muito bem construídos e que abrem um novo horizonte para a ficção e, quem sabe, para a vida real. As personagens femininas de off-campus também evoluíram. Elas aprenderam a impor limites, a dizer não, a cuidar de si próprias, de defender seus pontos de vista, não se submeterem aos homens, às loucurinhas deles. Então isso faz com que elas não compitam entre si, por exemplo, elas são amigas. E elas se relacionam muito melhor com os homens, com os personagens masculinos. Então essa equidade entre os dois grupos aí de personagens traz um equilíbrio muito interessante, muito sadio. Não é que eles não tenham problemas, eles têm, como todo mundo, e estão em busca de cura, de uma solução, e fazem isso em conjunto, olhando com empatia para o próximo, independente do gênero dele. Enfim, isso é um avanço colossal. E por que off-campus é importante para mim, em especial? Eu diria porque eu sou uma escritora mulher e as minhas personagens principais são todas mulheres, mulheres fortes, mulheres que têm suas dificuldades, mas buscam com uma maturidade vencer esses obstáculos, e os companheiros delas também têm essa característica. Eu acho que eu consegui abaixar o nível de toxicidade, não que elas não tenham problemas, não que elas não enfrentem personagens altamente tóxicos. O vilão aqui é um manipulador de primeira, é um personagem narcisista. Imagine só a dificuldade da Beatriz em vencer isso, em conseguir resolver essas questões, mas ela vai buscar recursos nessa força, nessa forma de impor limites, para que ela consiga se desenvolver. E no caminho dela a gente vai ter personagens muito interessantes, como a amizade feminina e esses companheiros de jornada masculinos muito interessantes, com uma toxicidade aí próxima ao zero. Eu acho que off-campus tem um público-alvo muito parecido com um dos meus livros, apesar de não ser uma comédia romântica como é Off-Campus, eu classificaria assim pelo menos. Aqui a gente tem um suspense com
algum romance, alguns traços de romance, mas o público é um pouco incomum dos dois gêneros. E eu lanço na Bienal de São Paulo um novo romance, é um cozy mystery, que tem protagonista mulher forte, tem um amigo, o melhor amigo dela, que é zero toxicidade, super empático, que é aquele amigo para todas as horas. Então tem uma construção parecida em alguns aspectos com esses de off-campus. E o que eu tenho achado muito interessante é que nas redes sociais, de forma geral, esses vídeos têm angariado muitos e muitos fãs da série que potencialmente podem se interessar pelos meus livros. E a comunicação com esse grupo de pessoas tem sido maravilhosa. Eu faço os vídeos com o maior prazer do mundo, porque é um tema que eu gosto de conversar, que tem me divertido acima de tudo enfim, e a reciprocidade, a forma como eles têm recebido é maravilhosa. Então eu tenho crescido nas redes sociais fazendo uma coisa que eu gosto, falando de um assunto que eu gosto e que é linkado de certa forma aos meus livros. Eu tô falando de certa forma para o meu público. Eles ainda não descobriram totalmente isso, mas vão descobrir que podem encontrar personagens femininas fortes nos meus livros, assim como personagens masculinos não tóxicos e que vão, enfim, ser grandes parceiros dessas personagens femininas, enfim. E eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.